Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui reunidos novamente, somente pela internet, para mais um culto e celebrando juntos na presença do nosso Deus. Hoje é domingo de ceia, o segundo domingo de janeiro. Espero que você tenha preparado o seu cálice e o seu pão em casa. Ainda estamos resguardados dos cultos presenciais, já desde o ano passado, da nossa última reunião do conselho, decidimos estender os cultos somente pela internet até hoje, dia 10. O conselho vai voltar a conversar e talvez essa semana a gente tenha alguma notícia. Fique ligado nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, mas estamos iniciando o ano de 2021 na esperança de que Deus nos dê dias melhores. Em nome de Jesus, né? Mas muito bom ter você aqui com a gente. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 145. Salmo 145. Um cântico de louvor, um cântico davídico. O salmista diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Nosso coração se apoia nessas palavras do salmista. Sabemos que o nosso Deus é grande, por isso o louvamos e o bendizemos. Por isso a gente está junto aqui. Estamos aqui cantando, celebrando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na esperança, é claro, de que o Senhor nos visite nesse ano de 2021, que estamos começando, e o Senhor nos abençoe. Convido você a orar conosco, não só celebrando e adorando a Deus, mas orar conosco também em fé, para que o Senhor nos dê graça ao longo desse novo ano que se inicia. Pai, muito obrigado por novamente nos reunirmos e podermos juntos cantar a Ti, celebrar, e ainda que mantendo ainda distanciamento social, o fazemos, ó Deus, em comunhão com a Tua igreja. Te louvamos, Pai, porque Tu és Deus santo, poderoso. Não há limites para o Teu poder, para a Tua ação. Por isso clamamos, Deus, pelo nosso país, clamamos por nós, clamamos pelo mundo. Deus, estende a Tua graça nesse novo ano que se inicia, que as Tuas misericórdias se renovem sobre nós. Aceita, Senhor, o nosso culto, aceita a nossa comunhão, aceita a nossa alegria. Tudo, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar cantando. Vamos lá, gente. Vocês. Bom dia, irmãos. Sou de Jesus.
Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus.
tempo vai passando e a gente não desiste de cantar aquele nosso abrigo, nossa torre forte. A gente não desiste de pedir, Maranata, vem Senhor Jesus, a gente está ansioso pela tua volta. A gente vai continuar cantando isso até Jesus voltar. Vamos lá. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos, pra todo sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Muito bem, vamos orar. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. E nós como igreja nos rendemos a ti, Pai. Confessando, Senhor, o nosso pecado, declarando, Pai, a nossa necessidade. E colocando-nos, ó Deus, diante do Senhor. E pedindo a ti, Senhor, visita-nos, Pai, a todos nós. Estamos começando um novo ano, celebrando a ceia do Senhor em comunhão. Estamos com o nosso coração cheio, Pai, de esperança, de alegria.
Estamos começando um ano cheio de planos, de expectativas, com o nosso coração ansioso, Pai, por tudo que vai acontecer. Mas nós te pedimos, ó Deus, vem sobre nós. Que a tua vontade, ó Deus, soberana, prevaleça na vida de cada um de nós. Que aqueles, Pai, que viraram um ano enfermos, lutando, Senhor, que encontrem em Ti a cada dia a força, que encontrem em Ti a saúde e a cura, Pai. Começamos esse ano clamando pelas famílias, pelos casais, pela nossa comunidade, pelos Teus servos, Tuas servas. Começamos o ano, Senhor, clamando por nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, colocando, Pai, todos diante do Senhor, e que a Tua mão preciosa, Senhor, nos conduza a todos ao longo desse ano. É o que nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, muito bem. A única notícia que eu tenho para vocês é que nós continuamos transmitindo os nossos cultos, tanto o nosso culto de estudo, às terças-feiras, às 8h30, como os nossos cultos de oração, às quartas também, às 8h30, pelo YouTube, você pode acompanhar conosco. Então nós temos 3 atividades semanais, todas pelo YouTube, e você pode acompanhar com a gente, tá bem? Teremos ainda um bate-papo no conselho, para pensarmos a respeito do que fazer nesse novo ano que se inicia. Nós fizemos um teste só ano passado de um culto presencial, mas depois das eleições, com a volta de São Paulo para o estado amarelo, nós decidimos suspender as atividades presenciais. Tínhamos tido só um culto presencial, né? E propusemos no nosso coração, como conselho, como igreja, estender até hoje, dia 10 de janeiro. E ainda não sabemos ao certo o que virá pela frente, mas que bom que a gente tem YouTube e as redes sociais para nós caminharmos e continuarmos em comunhão como igreja. Então, conto com vocês. Continuamos colocando no seu monitor a conta da igreja, caso você queira contribuir com uma oferta, com o dízimo, seja como for. Colocamos também o nosso PicPay, nosso QR Code do PicPay, para você que quer nos ajudar com as cestas básicas. Tivemos uma grande festa no final do ano, nos alegramos muito com a movimentação da nossa comunidade, e fica a nossa gratidão a todos vocês que têm contribuído e que ao longo de 2020 não mediram esforços para que a igreja não só mantivesse as suas ações de auxílio, mas também que isso fosse multiplicado, aumentado, e nosso coração se alegra muito. Temos muitas expectativas, temos muitos sonhos para 2021 e esperamos que Deus nos dê a sua graça. Ano passado, havíamos feito tantos planos para 2020, tantos projetos com a igreja, havíamos sonhado com o conselho e a diretoria, mas o ano se mostrou um ano muito atípico, ímpar, e o que a gente fez foi seguir vivo. Foi isso que fizemos. E agora em 2021 a gente retoma os nossos sonhos, projetos, mas sabedores de que Deus é soberano e que o Senhor cuide da gente ao longo desse ano. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu acho que eu não tenho mais nenhum aviso. Não, nem Débora. Rose, algum aviso? Carlão, algum aviso? Não aviso, né? Não. Nada. Nada também. Então vamos cantar. É que eu vi que as meninas desceram, eu falei assim, o pessoal não vai cantar? Mas essa música é só usar o carreira solo.
Eu também não vou tocar nessa música, né? Não, mas tô liberado, né? Eu vou sair. Eu vou voltar para pregar. Até já, irmãos. Que miserável homem, e sou que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu, no desapontamento a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou, pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais o que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí. Longe deixe, se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí. Longe deixe, se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar, se o barco revirar, que eu acorde em terra firme, Pai. Se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí. Longe deixe, se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na
Muito bom. Muito bem. Hoje é domingo de ceia. E eu estava pensando no que compartilhar com vocês, igreja. A semana passada, nós falamos sobre Josué. Não sou muito de pregar o Velho Testamento aqui na igreja, vocês sabem. Mas a semana passada eu falei sobre Josué capítulo 1. Seja forte e corajoso. E eu achei muito oportuno para iniciarmos o ano essa recomendação para Josué, né? Seja forte e corajoso. E eu estava pensando essa semana a respeito desse nosso primeiro domingo de ceia, celebrando como igreja em 2021. E a semana passada eu falei para nós individualmente, seja forte e corajoso. E hoje eu queria falar com a igreja. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. É um texto bastante clássico, bastante conhecido. E eu encontrei nele uma motivação para a nossa comunidade. Nesse ano de 2021, celebramos 11 anos de igreja. 11 anos é bastante tempo, irmãos. 11 anos de igreja. Eu não sei se eu falei isso domingo passado, mas a Casa da Rocha aqui, Tatuapé, já é a igreja onde eu estou há mais tempo na minha vida pastoral. Vocês são a igreja que mais me aguentou ao longo da história. Eu diria que vocês são mais que vencedores. Mas Atos 2:42 diz assim, olha. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, Senhor, fala conosco, ao coração de cada um de nós. Estamos iniciando mais um ano como igreja, como comunidade do reino de Cristo, teu Filho, e confiamos, Senhor, em ti, que o Senhor nos dê graça a cada dia, que o Senhor nos acrescente a cada dia aqueles a quem o Senhor quer salvar, que o Senhor nos abençoe na nossa jornada como igreja, para acolhermos, ó Deus, aqueles a quem o Senhor tem chamado, que sejamos uma comunidade viva, vibrante, onde o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, e que as pessoas ao nosso redor vejam a tua luz. Que as pessoas que tiverem contato conosco, Senhor, sejam salgadas pela vida. Recebam a tua graça, que percebam em nós a tua presença e o teu amor, Senhor. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana passada eu falei especificamente para cada um de nós, pessoalmente. E aí eu fiquei pensando na comunidade, na igreja do primeiro século. Eu cresci no evangelho ouvindo que essa era a igreja primitiva. Mas é que quando a gente fala igreja primitiva,
vem aquela ideia de um homem primata, né? Dos Flintstones, da Idade da Pedra, qualquer coisa assim, né? Mas é a comunidade do primeiro século, a comunidade da ressurreição. E essa comunidade, a gente está aí no livro de Atos, no capítulo 2. Haviam se passado 50 dias depois da morte e da ressurreição do Senhor. E aí acontece a descida do Espírito Santo. E essa igreja que havia passado pelo baque da morte, mas que havia sido visitada pelo poder da ressurreição de Cristo, agora estava recebendo a presença de Deus, o Espírito Santo sobre eles. E eu fiquei pensando que 2020 foi um ano de sepultamento. 2020 foi um ano difícil, irmãos. Falando em comunidade, como igreja, foi um ano difícil para as igrejas. Foi um ano difícil para os comércios, para fábricas, para famílias. Foi um ano de muitas mortes. Não só físicas, de pessoas amadas que perdemos. Mas foi um ano da morte da esperança, dos projetos, da falência de empresas, de comércios, de famílias que se destruíram. Foi um ano difícil. Mas quando eu pensei em Atos capítulo 2, especificamente esse texto, que fala sobre essa igreja, essa comunidade, eu fiquei pensando muito na gente aqui, na Casa da Rocha, Tatuapé, em como devemos ser, tendo em vista o ano difícil que tivemos em 2021, mas sabedores que o Espírito de ressurreição e vida do Senhor está sobre nós. Sabedores também de que o mesmo Espírito que desceu lá no Pentecoste é o Espírito que está sobre nós hoje. Assim como aquela igreja e aqueles discípulos foram abalados pela morte do Senhor, mas encontraram na ressurreição e no Espírito Santo a motivação para a missão e para a vocação, fiquei pensando em nós, abalados por um ano difícil, mas visitados pelo Espírito Santo do Senhor, cheios do Espírito de ressurreição e vida de Jesus sobre nós, que também encontremos o nosso caminho vocacional, encontremos sentido e razão para avançarmos na direção das coisas que o Senhor tem proposto para nós. E que Deus nos dê graça nesse ano de 2021 e o Senhor nos abençoe. Então eu queria passear com você por esse texto. Rapidamente, a gente vai passar para a ceia daqui a pouco. Mas pensar que essa igreja era uma igreja que se dedicava. Acima de tudo, era uma igreja que se dedicava. É muito comum que na nossa vida ministerial, no dia a dia, na correria da vida, quando outros projetos vão se agregando à nossa caminhada, família, escola, faculdade, filhos, carreiras, cursos, todas essas coisas começam a caminhar juntamente conosco. E muitas vezes a nossa caminhada ministerial e espiritual acaba encontrando em tudo, no todo da vida, um fator que compete e trabalha contra. E ficamos tentando encontrar tempo para a nossa dedicação como cristãos. No meio de tantas coisas que temos na vida, corremos atrás de tempo para ir à igreja, tempo para servir ao Senhor, tempo para nos dedicarmos mais a isso ou aquilo.
Eu gostaria de ter tempo para trabalhar no departamento infantil. Eu gostaria de ter tempo para voltar a tocar um instrumento que eu tocava e ajudar na igreja. Eu queria encontrar tempo para fazer alguma coisa a mais da igreja, porque eu sinto vontade de fazer alguma coisa a mais. E aí ficamos tentando encontrar na correria da nossa vida a ocasião para encaixar a nossa vocação, nosso desejo. E fazendo esse paralelo entre a morte de Jesus e essa igreja pós-ressurreição e pós-Espírito Santo, e pensando no ano de 2021, para nós como mundo, como globo terrestre, mas olhando para a gente hoje e pensando em tudo que nós temos pela frente da nossa vida, eu busco inspiração nessa igreja, porque era uma igreja que acima de tudo se dedicava. E aqui eu penso, irmãos, que é um passo além, sabe? Que é uma força interior. Eu acho que é a força da semana passada, onde vários se juntam e falam: vamos, gente. E juntos se dedicam a um bem maior. E juntos se empenham. Então eu penso em nós como uma comunidade onde juntos nos fortalecemos. Um empurra, o outro puxa. Um morde, o outro assopra. Mas penso que nós precisamos ser, nesse ano de 2021, uma comunidade que se dedica à sua vocação, à missão de Deus. E engajados como comunidade na missão de Deus, levemos o reino do Senhor por onde quer que formos como igreja. Então penso na gente como essa comunidade que escolhe como o seu modo de vida, o seu ethos, ser uma comunidade disposta a se dedicar. Sempre mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Eu brinco com o Alessandro aqui da igreja, o guitarrista. E guitarrista é um ser esquisito. Baixista também são seres esquisitos. Baterista também. Eu não vou me colocar fora dessa. Me incluir fora dessa. Mas não adianta o guitarrista já ter uma guitarra. Ele quer comprar outra. Aí ele compra um pedal, quer comprar mais um. Aí ele quer comprar outro, quer comprar outro. E fica assim a pergunta de quantas guitarras um guitarrista precisa para ser feliz. Já que ele está sempre comprando mais uma. E se você perguntar para um guitarrista: meu filho, de quantas guitarras você precisa para ser feliz? Ele vai dizer: só mais uma. E esse só mais uma é para sempre. Então que a gente seja uma comunidade que esteja sempre disposta, na sua dedicação, a dar mais um passo. Mas de quanta força vocês vão precisar? Eu acho que é de muita força, mas a gente vai dar mais um passo. E nós vamos continuar nos dedicando. Dedicando a quê? O texto vai dizer ao ensino dos apóstolos. Não era uma igreja dedicada a ensinar, era uma igreja dedicada a aprender. Eu estava comentando com a Cláudia esses dias, que quanto mais eu estudo, antes eu falava assim: quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mas não é verdade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe. Só que quanto mais eu estudo, mais eu percebo quanta coisa tem ainda para estudar. Então a dedicação daquela igreja era a de aprender, sabe? Eu acho que nós cristãos nunca poderemos nos assentar à mesa como quem come uma feijoada daquelas. E aí senta com aquele barrigão e diz: pronto. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que está sempre dedicada a aprender mais de Deus, da sua palavra.
A igreja é dedicada a olhar para Jesus Cristo, não só como a figura de um Salvador, mas olhar para a vida de Jesus Cristo e olhar para a maneira como Jesus Cristo tratou as mulheres ao seu redor, os religiosos, os pobres, os marginalizados, os esquecidos. Sermos uma igreja que, ao olhar para as atitudes de Jesus, na vida de Jesus, aprendamos com Ele. E nessa dedicação ao aprendizado, tenhamos a humildade de dizer: Espírito Santo de Deus, estou longe ainda desse ideal que é Jesus Cristo, mas eu quero continuar aprendendo. Que sejamos uma igreja que não descansa em berço esplêndido. Até porque a gente não tem um berço esplêndido para descansar. Mas que sejamos uma igreja dedicada a aprender. E o texto vai dizer para a gente que eles também eram dedicados à comunhão, ao partir o pão. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu cresci numa igreja onde o dualismo era muito grande. As coisas do mundo e as coisas de Deus. A música do mundo e a música de Deus. Os amigos do mundo e os amigos de Deus. Os amigos da igreja, dentro dessa perspectiva. Então, naquele tempo em que eu comecei a andar no Evangelho, a gente era quase que catapultado, a gente era arrancado do mundo de uma tal maneira que a gente nem podia mais ter amigos do mundo. Só se a gente fosse arrumar amigo em Marte, porque já do mundo nós não podíamos mais ter. Só podia ter amigo na igreja. E um tempo atrás, numa das nossas classes, alguém comentou isso comigo. Eu preciso buscar mais amigos na igreja. E essa frase, ela me jogou lá atrás, na minha caminhada, com esse dualismo entre o santo e o profano. E eu fiquei pensando, na verdade o que nós precisamos é de irmãos. Porque perceba, a gente pode encontrar amigos na igreja. Talvez o Alessandro encontre num outro guitarrista da igreja um ponto em comum, que é a guitarra, e eles desenvolvam uma amizade por conta disso. Ou por conta do departamento infantil, ou qualquer coisa assim, mas essa igreja aqui, ela se dedicava à comunhão, e a comunhão, não em cima de coisas que nós temos em comum, hobbies ou atividades ou qualquer coisa assim, mas a comunhão que gira em torno do Cristo ressurreto. O que nos une é Jesus Cristo. E essa união, ela está além de uma amizade. Estamos compartilhando da mesma vida. O mesmo veio de água no deserto nos tira a sede. Então compartilhamos da mesma missão, da mesma vocação. É a comunhão de estarmos juntos por conta do Cristo. Eu posso ter amigos do mundo e amigos da igreja, eu posso ter amigo em qualquer lugar. Mas o que nós desenvolvemos na igreja são laços de irmandade, de nos assentarmos à mesa com as nossas diferenças. Eu achei muito bacana quando foi as eleições? Foi 19, 18, eleições para presidente. 18, né? Foi 18. E a gente tinha uma classe aqui na igreja para discipulado chamada Timóteo. Aliás, era legal tentar votar essa classe, hein? Achar um... Agora que é tudo pela internet, fica mais fácil, né? Mas uma classe legal, eu achava interessante porque nós tínhamos... A gente estava em época de eleição e na classe tinha gente 100% Bolsonaro e gente 100% PT.
Eu não sei em que outro lugar essas duas pessoas podem sentar e ter comunhão, senão à mesa do Senhor. Partindo o pão e dizendo: meu irmão, eu te amo. Essa comunhão em Cristo Jesus, ela vai nos unindo, a despeito das nossas diferenças, a despeito das nossas preferências, sejam elas quais forem. Estamos unidos em torno daquele que nos deu vida. Por isso que eles tinham comunhão e partiam o pão e oravam juntos. E constantemente estavam buscando ao Senhor. E eu me lembro um tempo atrás que o irmão saiu da igreja, se mudou para outra cidade. Vou contar o meu pecado aqui, acho que eu já falei disso uma vez. Ele mudou de cidade com a esposa, com os filhos, beleza. E a vida que segue, né, irmãos? Tal. Um dia eu estou na igreja, eis que aparece o irmão, com a mulher e os filhos. E qual não foi a minha surpresa, depois de ficar um bom tempo sem vê-los, que eu havia esquecido os nomes. Quem é aqui da Casa da Rocha já sabe que para eu guardar nome é a coisa mais difícil do mundo. Mas naquele dia alguma coisa foi mais forte dentro de mim. Eu lembrei o nome do irmão, porque eu não podia esquecer de jeito nenhum, aquele eu lembrava. Mas eu esqueci o nome da esposa e dos filhos, e eu fiquei tentando puxar da minha cabeça, tentando nas minhas sinapses neuronais, que viesse uma luz lá do fundo, mas não veio. E sabe que coisa que bateu dentro de mim? Bateu uma coisa assim: ô Jorge, você é um miserável. Se você tivesse orado pela família todo dia, nas tuas orações, você não tinha esquecido o nome. E eu falei assim comigo mesmo: você tem razão, Jorge, eu sou um miserável. Sabe aquela coisa do quando tem um anjinho e um demoninho nos desenhos? Então eu tenho também. Aqui fica um Jorge que é um santinho, e aqui eu tenho um outro Jorge que é, não vou dizer que ele é um demoninho, porque não é, ele é um... Ele é meio da pá virada assim, né? E o da pá virada falou assim: tu é um miserável, né, meu? Porque se você tivesse orado por ele, você não ia esquecer o nome. E o santinho falou assim: o miserável... O da pá virada tem razão, você é um miserável mesmo. Quando uma igreja se dedica à oração, e quando eu, no meu momento de oração, eu oro, e eu oro pelo meu irmão, eu me faço um com ele, sabe? E eu compartilho da mesma dor, das mesmas lutas, e eu oro, e especificamente vou dizendo os nomes, e isso vai gerando um elo, uma ligação. E essa igreja era uma igreja que se dedicava. Estavam todos cheios de temor. Estavam todos cheios de temor. Sabe o que é isso, gente? Era uma igreja que toda ela tinha visto o Cristo ressurreto. E toda aquela igreja tinha visto também a descida do Espírito Santo em Pentecoste. Então toda aquela igreja andava debaixo de um temor de Deus. Deus está entre nós. Deus está entre nós. Sabe aquela coisa assim que dá vontade de você agachar um pouquinho e falar assim: Deus está entre nós. Não é para dar um temor? Quando a gente começou o resgate, nem lembro se já chamava resgate. Acho que foi em 1980 nós fomos tocar num teatro que um amigo nosso programou um show lá, e é com umas bandas de rock do mundo, né? Ia ter um show de rock de bandas do mundo, e nós fomos tocar também lá no meio do... Aí quando a gente estava lá, a gente ia entrar para tocar, alguém chegou lá na sala e falou assim: o fulano está aí. O fulano era um tal guitarrista, que eu nem sei quem era,
a gente era tudo um bando de moleque. Mas esse tal fulano que estava lá na plateia, já era um cara que estava tocando com uma banda melhor, maior, o cara mais famoso. Então ele veio trazendo isso, é como quem diz assim, meu, o fulano está aí. É igual se fosse tocar hoje, alguém dissesse assim, meu, o Paulo Miklos está aí. Quem mais? O Lenine está aí na plateia. Eu falo, nossa, o Lenine. Quem mais? Ah, qualquer outro. Mas eu lembro que a gente era moleque. Aí o cara veio e falou assim, o fulano, com uma áurea sabe, assim, de santidade, assim. O fulano tá aí, chamava Michel, nem sei quem era. O Michel tá aí. Eu falei, sei lá quem é esse. Sei lá quem é esse Michel, que se dane. Mas eu estou usando isso como exemplo para a gente. É como se alguém chegasse na igreja, corresse pela porta e dissesse assim: o Santo de Israel está entre nós. O Deus que levantou a Jesus da sepultura. O Deus que falou com Moisés no deserto. O Deus criador dos céus e da terra está aqui, agora entre nós. E a gente fizesse, meu Deus. E os nossos movimentos todos fossem mais medidos e meticulosos. E com temor nós ajuntássemos as nossas vozes para adorá-lo, para bendizê-lo. E soubéssemos que ao estendermos as nossas mãos para abraçar, para acolher, para sorrir ao irmão, soubéssemos que estamos fazendo isso na presença do Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa igreja andava dia a dia nesse temor. Deus está aqui entre nós. Pastor, eu sei disso, porque Deus habita em nós. Eu sei. É que a gente esquece. Isso se torna uma coisa normal na nossa vida. E, gente, isso não é normal. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. Como diz o pessoal daquela banda que eu esqueci o nome. Como é que chama o Zal, aquela banda que eu esqueci o nome? Não, esqueci. Deus, palavra antiga. Ainda bem que eu tenho gente que quando eu esqueço eles lembram. Deus escolheu essa carne que eu posso construir com minhas mãos. Aí, ó, palavra antiga. Deus escolheu essa carne. A gente anda numa agitação da vida que a gente esquece. Que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele vai se mover ali. Ele estará ali. Essa igreja não perdia isso de vista, sabe? E muitos sinais aconteciam no meio deles. Final do ano passado, a Gleide veio num culto. Apesar dos cultos serem só transmitidos, a Gleide sempre vem. E num culto do ano passado, ela veio e falou assim: pastor, Deus tem me ensinado tanto esse ano, Deus foi tão misericordioso, eu tive tantas experiências com Deus. E quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei. Deus tem feito sinais ao nosso redor. Deus tem se movido. Eu acho que qualquer um de nós podemos parar alguns minutos e dizer assim: olha, o ano de 2020 foi difícil, mas eu tenho um punhado de testemunho para falar de como Deus se moveu na minha vida. É que como a gente se esquece que Deus está entre nós, como a gente esquece da oração, como a gente atropela às vezes a comunhão, e como tudo na nossa vida cai numa rotina e a gente não encontra tempo para nada, a gente perde essa preciosidade de perceber uns na vida dos outros os sinais que Deus está fazendo.
E essa comunidade vai andando na graça do Senhor. Todos os dias eles continuavam lá no pátio do templo. Eles partiam o pão nas casas também. Eles comiam juntos. Era uma igreja que se assistia nas suas necessidades. Era uma igreja que repartia. Era uma igreja disposta a estender a mão e acolher o necessitado. E esse era um sinal para o mundo naquela época. O sinal de que alguma coisa diferente estava acontecendo ali. Deus estava fazendo alguma coisa ali. E eu penso que é assim que a gente deve ser hoje. É por isso que o texto fala assim para a gente: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Porque devia ser algo muito diferente. Era algo muito diferente do que acontecia fora. Não por causa de estereótipos, de cultura ou de qualquer coisa assim. É porque Deus estava ali. Então, a semana passada eu falei sobre Josué, da gente ser forte e corajoso. E agora eu penso, lendo esse texto, em como devemos ser nós, comunidade. Uma igreja dedicada, disposta. Uma igreja que ora, que gosta de aprender. Uma igreja que escolhe o caminho da comunhão. Uma igreja que gosta de estar junto, compartilhando o pão, repartindo. Uma igreja que anda em temor do Senhor, no temor do Senhor. Porque sabe que onde ela estiver, Deus estará. E aonde Deus está, a salvação está, os sinais estão, os milagres de Deus estão. Que seja assim a nossa comunidade em 2021. Que Deus se mova no meio da gente. E que o Senhor nos abençoe na nossa jornada. Na noite em que Jesus foi traído, 50 dias antes dessas coisas todas que a gente conversou agora, Jesus se assentou com os discípulos à mesa da ceia. Na verdade era a mesa da Páscoa, né? E Jesus se assenta com os discípulos e eles vão conversando, celebrando a Páscoa e de repente Jesus pega um pedaço de pão, que devia ser um pão muito parecido com esse aqui, porque eram pães asmos, eram pães sem fermento que eles usavam na celebração da ceia. E aí Jesus pega o pão e fala assim: esse pão é na verdade o meu corpo, que será partido por vocês. Não sei se os discípulos estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Mas era mesmo isso. Que o corpo de Cristo seria repartido naquela cruz. E a vida que foi se esvaindo do seu corpo se encontrou multiplicada na vida de todos depois. Esse é o meu corpo, que é partido por vocês, disse Jesus. A comunidade do reino, a comunidade dos discípulos, é uma comunidade que só existe porque um dia se alimentou do corpo vivo de Jesus Cristo. É por isso que há vida em nós. E eu queria celebrar com você nessa manhã, primeira ceia de 2021, e orar com você. Eu queria muito que você pegasse aí na tua casa o pão que você separou para a ceia, e nós vamos orar juntos. Pai, nós partimos o pão em comunhão nessa manhã, como igreja, comunidade, como corpo do teu Filho Jesus Cristo aqui nesse bairro.
partimos o pão, Senhor, a exemplo de Cristo com os discípulos, celebrando, meu Deus, a morte e a ressurreição do teu Filho. E que juntos como igreja, ao comermos desse pão, Senhor, que sejamos unidos misticamente a Cristo e uns aos outros. E a despeito, Deus, das nossas diferenças culturais, sejam elas quais forem, políticas, partidárias, de classe social, sejam quais forem as nossas diferenças, meu Deus, que o que nos une, Jesus Cristo, seja mais forte do que tudo. E assim, Senhor, como igreja, assentados à mesa, sejamos irmãos, comendo do mesmo pão, recebendo a mesma vida, assentados à mesma mesa, na mesma condição de filhos amados do Pai. Sejamos uma comunidade, Senhor, de iguais, de servos. Por isso, Senhor, nessa manhã nós também partimos o pão, repartimos uns com os outros e te louvamos no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar uma música enquanto você come o pão com a sua família. Vamos comer todos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve seria. Amém. Por semelhante modo, depois que eles cearam, Jesus, ainda sentado à mesa com os discípulos, ele pegou um cálice, colocou o vinho e disse aos discípulos: isso aqui é o meu sangue, eu vou derramar por vocês. A exemplo do Cordeiro Pascal, a exemplo do Cordeiro que era levado ao templo como sacrifício para perdão de pecados. Assim como João Batista diz, quando vê Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus diz, esse é o meu sangue, que será derramado como o sangue de um cordeiro. Mas de uma vez por todas, será derramado em favor de vocês e em favor de muitos. E é isso que nós
celebramos nessa manhã. Para que encontremos em Deus a cada dia perdão dos nossos pecados e vida. Pai, nós consagramos a Ti o cálice. Nos alegramos, Pai, na Tua presença, celebrando a morte e a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. E como igreja, Senhor, participamos juntos, em comunhão, no partir do pão e no cálice. Sabedores de que a vida que opera em nós é de Cristo. Que o sangue que nos lava, que nos traz perdão de pecados, é o de Cristo. O sangue que marca a nossa fronte é o de Cristo, Teu Filho. Por isso nós Te adoramos e celebramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos beber todos e vamos continuar cantando. Deus te abençoe. E um mês de janeiro bendito na tua casa, diante dos teus familiares e em tudo aquilo que o Senhor colocar diante de você ao longo desse ano de 2021.
Um abraço, fiquem na paz do Senhor e até domingo que vem para mais uma celebração aqui na Casa da Rocha. Fala, boa Tchau, tarde. gente. Boa Tchau, semana. irmãos. Semana. Boa Bom começo semana. de ano. Deus abençoe.